Convidamos a todos a ouvir a mensagem de hoje, que tem por base o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 26, versículos 40 até o 41. E destacamos o versículo 41, que diz assim: Vigiem e orem para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação. O difícil mesmo é conseguir. O tema de hoje é preciso ter boa vontade. Uma pessoa de boa vontade, ela é muito necessária. Uma pessoa com má vontade, é bom nem ficar por perto. Porque as pessoas, elas precisam se ajudar. Nós precisamos de ajuda, nós precisamos de ajudar o nosso próximo. E quando as pessoas ficam com uma má vontade de fazer as coisas, isso é horrível. É difícil de conviver com pessoas que não têm vontade de ajudar, não têm vontade de ver no outro semelhante um ser humano igual ao que está olhando. Se nós não conseguimos enxergar na pessoa que está perto de nós, ou até longe, mas aqui vamos falar das pessoas que estão perto de nós, um ser humano igual a nós, então nós somos umas pessoas muito esquisitas. É necessário pensar assim. E por isso podemos afirmar com todas as letras: é necessário, é preciso ter boa vontade. Boa vontade no caso de fazer o bem, não boa vontade de fazer o mal. Tem gente que passa o dia inteiro planejando coisas ruins. Que coisa horrível é essa! Nós podemos então planejar o dia inteiro para fazer coisas boas. Aliás, coisas boas nós nem precisamos planejar tanto assim. É só nós sermos mais espontâneos e saber que a outra pessoa que precisa de ajuda nossa é uma pessoa igual a nós. Nós não somos melhores do que os outros e nem os outros são melhores do que nós. Todos nós somos iguais. Por isso que a Bíblia sempre afirma, e também os pastores, os líderes religiosos, é só estudar um pouquinho a respeito de Deus e nós já vamos entender que nós, filhos de Deus, somos todos irmãos. Nós não somos uns melhores do que os outros, somos todos irmãos. E aí mostra-se o tom da igualdade de um para com o outro. Por isso que é necessário a gente ter pensamentos bons e querer fazer o bem. Jesus, ele estava nos seus últimos momentos de vida aqui na terra. É claro que após a sua morte ele ressuscitou. Mas aqui fala-se de vida antes da cruz, que na cruz ele realmente morreu. Então ele estava fazendo uma oração. Uma oração quer dizer, estava conversando com o seu Pai Celeste. E ele pediu para alguns discípulos irem junto com ele, mas eles logo começaram a dormir. Logo estavam dormindo, não aguentaram ficar acordados. E nessa frase que Jesus ele coloca aqui na tradução da linguagem de hoje, ela nos diz assim, uma coisa bem interessante: é fácil querer resistir à tentação. O difícil mesmo é conseguir. Nós, na nossa vida, temos muitos desses desafios. Nós queremos fazer o bem, só que às vezes nós não conseguimos fazer do jeito que nós gostaríamos de trabalhar. Nós não conseguimos fazer, quem sabe, todo o bem que nós gostaríamos. Então Jesus, ele afirma isso, que isso não é difícil nós termos uma boa vontade. A boa vontade, ela é de graça, nem requer esforço nenhum.
é ter pensamentos bons, estar pronto para ajudar, pronto para servir. Isso não requer nenhum suor do nosso rosto. É verdade que uma coisa é pensar em fazer o bem, querer fazer o bem, ter esta boa vontade. Outra coisa é fazer a obra, fazer aquilo que nós gostaríamos de fazer. E às vezes nós precisamos planejar, ser até aconselhados a fazer melhor, nos juntar a outras pessoas para melhor trabalhar. E os discípulos, eles não estavam nem aí. Jesus, ele estava muito preocupado com o seu último instante, mas também estava preocupado com os discípulos, que era a sua igreja. Sim, aquela pequena igreja cristã que estava lá era formada pelos seus discípulos e suas famílias, e era bem pequena. Então a preocupação de Cristo era do seu sofrimento, de ele levar até o fim e pagar todos os pecados da humanidade, e também, conjuntamente com isso, cuidar para que os seus discípulos não perdessem a boa vontade e eles não se dispersassem. Mesmo que depois, quando ele foi preso, todos debandaram, todos caíram fora, mas devagarinho foram retornando novamente. Jesus também quer nos ensinar a nós termos pensamentos bons, não ficarmos só pensando coisas ruins, fofocas, mentiras, ou ter planejamentos que são errados e estão envolvidos no pecado, mas querermos fazer o bem, lutarmos pelas coisas certas e, especialmente, ajudarmos o nosso semelhante que está à nossa volta e ver naquele semelhante uma pessoa igual a nós, uma pessoa que tem seus erros e também tem seus acertos, porque nós também somos assim. E no mais, a preocupação de Jesus com aqueles discípulos é a mesma que ele tem conosco hoje. Quanto mais se aproxima o fim dos tempos, mais fácil é os seus filhos, a igreja cristã, começar a dormir, querer levar a vida longe de Deus, não se importar mais com nada e não exercer a sua própria função de fazer a boa vontade acontecer. Por isso que a igreja também dos nossos dias precisa estar acordada, não acordada com os olhos, mas acordada com a mente, com o espírito, e aproveitar as oportunidades para fazer o bem e também servir o Senhor aonde quer que a pessoa esteja. E isso nós fazemos de bom grado, ter bons pensamentos, ter boa vontade, ou fazemos tudo em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, se nós somos crianças, jovens, adultos ou idosos, ou estamos enfermos ou temos boa saúde, em qualquer momento ou qualquer situação da nossa vida, ajude-nos a pensarmos coisas boas. Ajude-nos a termos uma boa vontade de fazer o bem e valorizarmos as pessoas que estão à nossa volta. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém.